9,6 trilhões de dólares por dia. Isso não é o PIB de um país, cara. Isso é o volume que gira no mercado de Forex a cada 24 horas, segundo o último relatório do Bank for International Settlements, divulgado em 2025. 9,6 trilhões. Para tu ter uma ideia, o PIB anual do Brasil inteiro é pouco mais de 2 trilhões de dólares. Ou seja, o mercado de Forex movimenta em um único dia quase 5 vezes o que o Brasil produz num ano inteiro. E esse número cresceu 27% em relação a 2022, quando o volume já era absurdo. Tá ficando maior, mais rápido e mais cheio de oportunidade. Mas aqui vem o dado que deveria te tirar o sono se tu opera Forex sem estratégia definida. Segundo as divulgações obrigatórias dos brokers regulados na Europa, entre 74% e 89% das contas de varejo perdem dinheiro. Tu ouviu isso direito? De cada 10 pessoas operando Forex do jeito que a maioria opera, 7, 8, às vezes 9 perdem. E sabe por quê? Porque o trader de varejo está jogando um jogo que ele nem entende as regras. Ele coloca uma média móvel no gráfico, traça um suporte, espera um candle bonito e entra. E do outro lado tem banco central, hedge fund, algoritmo institucional, movimentando ordens de bilhões, que literalmente criam o movimento que depois o varejo tenta surfar. É como tentar adivinhar para onde o rio vai correr sem saber onde a represa abriu. E se eu te dissesse que existe uma forma de ler o rastro que essas instituições deixam no gráfico? Que existe uma estratégia que combina o que funciona há décadas com o que os melhores traders do mundo estão usando agora, em 2026? Pois é exatamente isso que eu vou te ensinar hoje. Anota isso, porque essa dica aqui pode mudar completamente a forma como tu olha para o gráfico. A estratégia que eu vou te mostrar é um híbrido. Ela junta duas coisas que separadas já funcionam, mas juntas viram uma máquina. De um lado, trend following com média móvel exponencial. Do outro, smart money concepts. Calma que eu vou explicar cada uma e depois juntar tudo num setup que tu pode aplicar amanhã de manhã se tu quiser. Vamos pelo trend following primeiro. Seguir a tendência é a base de praticamente tudo que funciona no mercado desde que o mercado existe. A lógica é simples e brutal ao mesmo tempo. Se o preço está subindo, tu compra. Se está caindo, tu vende. Parece óbvio, mas 90% dos traders de varejo fazem o contrário. Tentam adivinhar topo, tentam pegar fundo, tentam ser mais esperto que o mercado. E o mercado come eles vivos. A ferramenta que a gente usa para identificar tendência de forma objetiva é a média móvel exponencial, a famosa EMA. E aqui eu vou te dar uma calibragem específica. EMA de 9 períodos cruzando a EMA de 21 períodos. Por que essa combinação? Porque ela foi testada em mais de 2.700 trades em 6 ativos diferentes e 2 timeframes, e apresentou resultado positivo em 8 de 12 combinações. Isso vem de um estudo publicado pela Quant Signals em abril de 2026. No EUR/USD, no gráfico diário, que é o par mais negociado do mundo com 21% do volume global, a EMA 9 cruzando a 21 gerou 59 trades com um profit factor de 1,47 e um retorno médio de 0,271 R por trade. Em português, claro, para cada real que tu arrisca, tu ganha em média R$1,27 ao longo do tempo. Não é milagre, não é promessa de ficar rico amanhã, mas é edge, é vantagem estatística. E no mercado, vantagem estatística é tudo. Agora, o trend following sozinho tem um problema. Ele te diz para onde o mercado está indo, mas não te diz onde exatamente entrar. Tu sabe que a tendência é de alta, mas entra onde? No topo do impulso? Na correção? E qual correção? É aí que entra a segunda perna dessa estratégia.
os Smart Money Concepts, que é provavelmente a metodologia mais discutida no mundo do trading em 2025 e 2026. Smart Money Concepts não é um indicador. É uma forma completamente diferente de ler o gráfico. Em vez de perguntar o que o RSI está dizendo, tu pergunta onde é que as instituições estão colocando ordens e caçando liquidez. A base teórica vem lá de Richard Wyckoff, no início do século XX, que foi o primeiro cara a sistematizar como os grandes players acumulam e distribuem posições antes de mover o preço na direção que eles querem. Mas quem trouxe isso para o vocabulário moderno foi Michael J. Huddleston, conhecido como ICT, o Inner Circle Trader, que criou termos que hoje todo mundo usa. Order Block, Fair Value Gap, Liquidity Sweep, Break of Structure. Parece complicado, mas eu vou simplificar para tu agora. Order Block é a última vela de alta antes de uma queda forte, ou a última vela de baixa antes de uma alta forte. Aquela vela ali marca uma zona onde as instituições colocaram um volume absurdo de ordens para iniciar o movimento. E o lance é que o preço tem uma probabilidade alta de voltar naquela zona antes de continuar. É como se o banco tivesse deixado uma ordem pendente ali e o mercado precisa voltar para preencher. Fair Value Gap é um espaço vazio no gráfico onde o preço se moveu tão rápido que ficou um buraco entre as velas. O mercado odeia desequilíbrio, então ele tende a voltar para preencher esse gap. E Liquidity Sweep é quando o preço vai lá e bate exatamente nos stops que os traders de varejo colocaram em cima dos topos ou embaixo dos fundos, captura essa liquidez toda e depois reverte. Sabe aquela sensação de que o mercado foi lá pegar teu stop e voltou? Não é impressão, cara. É literalmente o que acontece. As instituições precisam dessa liquidez para preencher as ordens gigantes delas. Bom, agora vem a parte que muda o jogo. Quando tu combina Trend Following com Smart Money Concepts, tu tem direção e precisão. A EMA 9 e 21 te diz se o mercado está em tendência de alta ou de baixa. E os conceitos de SMC te mostram exatamente onde entrar dentro dessa tendência. Tu para de entrar em qualquer lugar e começa a entrar onde os bancos entram. É a diferença entre atirar no escuro e atirar com mira laser. Agora imagina ter acesso a esse tipo de leitura de mercado institucional em tempo real, com alguém te guiando na tela enquanto o mercado está aberto. Cara, eu sei que o que eu acabei de explicar faz sentido na teoria. Mas aplicar sozinho, olhando para o gráfico sem ninguém do lado, é outra história. E é exatamente por isso que eu quero te falar de uma coisa que eu considero o atalho mais inteligente que existe hoje para quem quer operar Forex de verdade. Existe um grupo de trading ao vivo que opera 22 horas por dia. 22 horas. Tem instrutores profissionais fazendo análises ao vivo, marcando o order block, mostrando onde a liquidez está, onde entrar, onde colocar stop. Mais de 3.000 pessoas acompanham esse grupo e lucram, muitas delas sem saber praticamente nada de trading antes de entrar. E olha, por tu estar assistindo esse vídeo agora, tu ganhou um convite especial. Tu ganha $30 para começar a operar sem colocar um centavo do teu bolso, sem risco nenhum. No comentário fixado desse vídeo, tu vai encontrar 2 links. O primeiro é para abrir a conta e receber os $30. O segundo é o WhatsApp da equipe de suporte que vai te orientar exatamente o que fazer para começar a lucrar. 2 links, comentário fixado. Faz isso agora e depois volta para cá que eu vou te mostrar os exemplos práticos na tela. Bora lá para os exemplos, que é aqui que a coisa fica boa de verdade. Pega esse exemplo aqui. USD, gráfico diário. Tu abre o gráfico e coloca as 2 EMAs, 9 e 21 períodos. A EMA de 9 acabou de cruzar para cima da EMA de 21. Tendência definida. Alta. A partir desse momento, tu só procura compra. Esquece venda.
Não existe venda quando as EMAs te dizem que o mercado é comprador. Agora tu sobe para o gráfico de 4 horas e começa a procurar onde entrar. Tu olha para o movimento que causou o cruzamento das EMAs no diário e identifica o último candle de baixa antes desse impulso de alta. Esse candle é o teu order block bullish. Marca a zona dele. Agora olha se dentro desse impulso de alta ficou algum espaço entre as velas onde o preço pulou sem preencher. Se ficou, tu tem um fair value gap ali. A zona ideal de entrada é quando o preço corrige de volta e chega na região onde o order block e o fair value gap se sobrepõem. Essa confluência é ouro puro. O stop loss vai logo abaixo do fundo do order block. Se o preço passar dali, a zona falhou e a tese está errada. Saiu. Sem choro. E o alvo? O teu alvo é o próximo pool de liquidez acima, que geralmente fica acima de um topo recente, onde os vendedores colocaram stop. O preço vai buscar essa liquidez. É magnético. Nesse setup, tu consegue facilmente um risco retorno de 1 para 2, 1 para 3. Tu arrisca 1 e busca 2 ou 3. E com a disciplina de arriscar no máximo 1 a 2% do teu capital por trade, tu protege tua conta, enquanto deixa a estratégia trabalhar a favor da estatística ao longo do tempo. Segundo exemplo, USDJPI, gráfico de 4 horas agora, EMA 9, abaixo da EMA 21. Tendência de baixa confirmada, tu só procura venda. Agora olha o que aconteceu antes da tendência se confirmar. O preço fez um rally rápido, passou por cima de um topo recente, ativou os stops dos compradores e imediatamente reverteu com força. Isso é um liquidity sweep clássico. O mercado foi lá em cima buscar a liquidez que estava parada acima daquele topo e voltou. Agora tu identifica o último candle de alta antes dessa reversão forte. Esse é o teu order block bearish. E dentro da queda que veio depois, se ficou algum espaço vazio entre as velas, tu tem o teu fair value gap bearish. Quando o preço retrai de volta para essa zona, é aí que tu entra vendido. Stop acima do topo do order block. Alvo na próxima zona de liquidez, abaixo, geralmente embaixo de um fundo recente, onde os compradores colocaram stop. O mercado vai lá buscar. De novo, risco retorno de 1 para 2 ou melhor. Repara aqui numa coisa que é fundamental. Nos 2 exemplos, eu não entrei em qualquer lugar. Eu esperei o preço vir até onde eu queria. Isso é a diferença entre caçar o trade e deixar o trade vir até ti. O trader que perde é o que fica correndo atrás do preço. O trader que ganha é o que marca a zona, coloca o alarme e espera. E quando o preço chega, ele entra cirurgicamente. É caçador, não é presa. Agora, erros comuns que tu precisa evitar. Primeiro, entrar sem confirmação de tendência nas EMAs. Se as EMAs estão emboladas, lateralizadas, sem direção clara, tu não opera. Simples assim. O setup só existe quando a tendência é clara. Segundo, ignorar o horário. Os melhores setups de SMC acontecem durante o London Open, entre 5 e 7 da manhã no horário de Brasília, e durante o New York Open, entre 10 da manhã e meio-dia. São os horários onde os bancos e instituições estão mais ativos e os movimentos de liquidez são mais limpos. Terceiro, usar alavancagem absurda. Aquele dado que eu citei no começo, de que a maioria perde, tem relação direta com isso. Alavancagem acima de 1 para 100 é responsável pela maioria dos estouros de conta, segundo os dados dos brokers. Mantém teu risco em 1 a 2% por operação. Quarto, achar que todo order block vai funcionar. Não vai. Os melhores order blocks são os que causaram uma quebra de estrutura, um break of structure. Se o order block não levou a um rompimento de topo ou fundo relevante, a probabilidade dele funcionar cai muito. E por último, uma adaptação importante para quem opera do Brasil.
Tu vai operar em horário de Brasília, então os melhores momentos para essa estratégia são entre 5 e 7 da manhã, que é o London Open, e entre 10 da manhã e meio-dia, que é o New York Open. Fora desses horários, o mercado tende a ficar mais lateral e os setups de SMC ficam menos confiáveis. Organiza tua rotina para estar no gráfico nesses horários e tu já está na frente de 90% dos traders de varejo que operam a qualquer hora sem critério nenhum. Bom, vamos recapitular. A estratégia é simples. Primeiro, tu coloca EMA 9 e EMA 21 no gráfico diário do par que tu opera. Se a 9 está acima da 21, tu só compra. Se está abaixo, tu só vende. Segundo, tu desce para o gráfico de 4 horas ou 1 hora e procura a zona de entrada usando Order Block e Fair Value Gap na direção da tendência. Terceiro, tu entra quando o preço retrai até essa zona, coloca stop abaixo ou acima do Order Block e mira no próximo pool de liquidez. Quarto, risco de 1 a 2% por trade, sem negociação. Essa é a estratégia. Trend Following para direção. Smart Money Concepts para precisão. Simples, objetiva e com dados de backtest mostrando que funciona. Eu te dei o conhecimento. Agora, falta o operacional ao vivo. Lembra que eu falei do grupo? Pois é, o convite ainda está de pé. Instrutores profissionais operando ao vivo, 22 horas por dia, marcando exatamente essas zonas que eu te ensinei, mostrando na tela em tempo real onde entrar, onde sair, onde colocar stop. Mais de 3.000 pessoas acompanham e lucram. E tu ainda ganha $30 para começar sem colocar nada do teu bolso. Eu não sei até quando esse convite vai ficar disponível, porque isso é limitado para quem está assistindo agora. Comentário fixado, 2 links. O primeiro para abrir a conta e receber os $30. O segundo é o WhatsApp da equipe de suporte que vai te guiar passo a passo. Faz isso agora, enquanto o convite está aberto. Olha, eu te falei no começo que 9,6 trilhões de dólares giram nesse mercado todo santo dia. Esse dinheiro está ali. A questão nunca foi se tem oportunidade. A questão sempre foi se tu tem método para capturar a tua parte. Agora tu tem. EMA 9 e 21 para tendência, Order Block e Fair Value Gap para precisão. Risco controlado, horários definidos. Sem achismo, sem emoção, sem loteria. Isso é trading profissional.